São 21 horas e 6 minutos em Fortaleza. 9 da noite e 6 minutos. Horário de Brasília. 30 de dezembro de 2022. Penúltimo dia do ano, não é isso? Penúltimo dia do ano. Eu sou o evangelista Johnson e grato ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui e poder contribuir um pouco com o seu reino, com o Evangelho, com a palavra de Deus. Palavra essa sim que de fato e de verdade, efetivamente, muda vidas, transforma vidas, restaura vidas, regenera vidas, liberta vidas que estão oprimidas. Sim, de fato e de verdade o Evangelho liberta. Não foi por acaso que o Filho de Deus falou quando peregrinava por essa terra, enferma, tóxica, quando ele disse que todo poder me foi dado nos céus e na terra, e eu vim para desfazer as obras do diabo. De novo, todo poder me foi dado nos céus e na terra, e eu vim para desfazer as obras do diabo. Se povos, se vidas, famílias, nações estão oprimidas, e eu sei que estão, de fato, muitas delas sim, mas é porque rejeitam o Evangelho. Porque faz de conta que o Evangelho existe. Ou até aceita, mas de forma muito superficial. E nós temos que abraçar essa causa com amor, com carinho, com dedicação, com paixão. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Vinde a mim, vinde a mim. É o convite que ele faz, está registrado. O evangelista Mateus registrou no capítulo 11, no versículo 28, 29, 30. De novo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O apóstolo Paulo diz que a geração geme e está com dores de parto. O Filho de Deus fala essas palavras extraordinárias, espetacular, fazendo um chamado, vinde a mim, mas o apóstolo, o mesmo Espírito, o mesmo Deus que operava em Jesus Cristo, também no apóstolo ele diz, a geração geme e está com dores de parto. Por quê? Por qual motivo? A rejeição do Filho de Deus, a rejeição do Evangelho, ou um Evangelho superficial, religioso, prosélito, do faz de conta, do gospel. E não é o suficiente. E não é o suficiente a religiosidade, o proselitismo. Projeto Renova Nordeste. E sabemos que vivemos em uma terra angustiada, perplexa, marcada por sofrimento. Há praticamente 6 meses atrás, quando eu
sentir de Deus que tinha que fazer algo, ainda que só de uma forma peregrina, forasteira, independente, né? Mas tem que fazer algo, como diz o escritor, como diz o filósofo. Você era tão bom nisso e não fez nada para mudar? O escritor americano John Mason. Você era tão bom nisso e não fez nada para mudar. É melhor pecar por ação do que por omissão. Ou melhor, é melhor não pecar, mas agir, ainda que tenha que pagar o preço. Esse é um adágio popular: é melhor pecar por ação do que por omissão. Não podemos ficar omissos com o que está acontecendo. Crime, barbárie, violências, atrocidade, corrupção, mentira, enganação, prostituição. É o que a religiosidade faz com uma vida, com uma família, com uma comunidade, com um bairro, com uma cidade, com uma região, como o Nordeste, como uma nação, como o Brasil, como um continente, como a América, principalmente a América Latina e a América Central. Destruída por idolatria, por corrupção, mentiras, prazeres. E nós temos como finalidade levar o Evangelho. Não podemos recuar. O apóstolo Paulo diz: ai de mim, ai de mim. E das 5 regiões que o país tem, sul, sudeste, centro-oeste, norte, a que atravessa e sempre atravessou mais dificuldade é o Nordeste. O caos estabelecido, idolatria, muita corrupção. O país todinho, eu sei que tem corrupção, mas aqui o coronelismo. Consumimos o que é bom não, mas consumimos o que não presta, que vem de fora do Sudeste. Além da religiosidade, do proselitismo, da religião que não prega com autenticidade a palavra de Deus, a Bíblia, o que vem do Sudeste, novelas, a televisão por anos, por décadas, contaminou a nossa região e contamina, e agora muito mais a internet, os meios de comunicação social, as mídias sociais, contaminam muito mais. E os céus castiga. Estamos com 12 anos de estiagem. 12 anos de seca. Estiagem é uma palavra bonita. Está aqui no estúdio Vieira, trabalhou com a comunidade ali do Henrique Jorge, trabalhou com o Ageu Costa, foi líder comunitário. Ele viajou algumas vezes para o interior do estado, ele viu como está o interior do estado, os reservatórios d'água seco, ou quase seco, os açudes seco. E para desenvolver uma região, para desenvolver um povo, é preciso que haja primários, e eu tenho falado muito isso, primários que vêm do interior, para desenvolver geração de emprego e renda. É preciso que nós estejamos no interior forte, é o que vem do interior que fortalece as grandes cidades, as grandes metrópoles, é o que fortalece a indústria, as fábricas, o comércio, é o que vem do interior. No asfalto não dá nada, nas praças não dá nada, nas avenidas não dá nada, é o que vem do interior. Nós só podemos ter uma indústria forte, fábrica forte, comércio forte, gerando emprego e renda digno, se tivermos uma região interiorana, camponesa forte, que é onde gera os primários,
é onde vamos ter fábricas do que vem da indústria de hortifruti, de frutas, fábricas de suco, fábricas de doce, tantas outras, mas é preciso o interior estar fortalecido. E depois de 12 anos de estiagem, o que nós estamos vendo é o interior que está vivendo de Bolsa Família e Fundo Rural. Enfraqueceu o comércio do interior, consequentemente, também enfraquece o da capital, das grandes metrópoles. Porque perdemos os primários. E só pode solucionar, só pode resolver esse caos que está aí, o braço de Deus. Eu falei semana passada dos tempos moderno, pós-moderno que nós estamos vivendo, e já agora o que estão chamando de metaverso, que é a união do homem e da máquina, do homem e da tecnologia. Isso é fato. Mas para isso o Sudeste, o Centro-Oeste pode, porque lá ainda tem chuvas favoráveis, e o Nordeste com 58 milhões de moradores vivendo na seca, sem produzir praticamente nada, com exceção na beira da praia, nas regiões costeiras, onde você vê a mandioca, você vê a carnaúba, um pouco da cajicultura, água de coco, tem um pouco de desenvolvimento na região costeira. Você sai daqui até Camusim, Chaval, você vê um pouco de desenvolvimento. A região leste é muito curta, até a Icapuí, menos, mas tem peixe, tem desenvolvimento. Mas o grande sertão central, Inhamuns, que foi onde nós estivemos, Vieira, não tem nada. E é lá que está a maioria do povo, dos municípios, 80% dos municípios, sem produzir nada. Atualmente vivendo de novo de Bolsa Família e Fundo Rural. Enfraquece o interior e enfraquece a capital. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. O tempo que nós estamos vivendo, o que eles chamam de metaverso, que é a união do homem e a máquina, do homem e da tecnologia, é fundamental. Tirar essas crianças dos tóxicos, da bebida alcoólica, da prostituição. Eu falei de televisão, mas agora não é só a televisão, a internet, a web, que contamina essa juventude. Drogas. Trazer incentivo para eles. Que há um caminho diferente, que não é a prostituição, que não é a fornicação, que não é a infidelidade, que não é a bebida alcoólica, que não é os tóxicos. É a palavra de Deus. É ela que modifica, que transforma o homem, homem genérico, homem e mulher. Homem e mulher. É fundamental que seja assim. Nós estamos saindo de um período pós-moderno para essa do homem e a máquina, o homem e a tecnologia. Só que não é o suficiente. É preciso o braço de Deus. De novo, não tem como desenvolver uma terra sem água. É a principal matéria-prima do planeta Terra. Eu vou tocar aqui, depois da música que eu falei, viu, José? Você procura aí Guilherme Arante, Planeta Água. Nós vamos tocar. Você procura na internet que a gente vai tocar. Não há como ter desenvolvimento numa terra sem água. O milagre do DENOX, Departamento Nacional de Obra contra a Seca, de ter criado esse mecanismo de acumular água, guardar água, para produzir riqueza e desenvolvimento, secaram. Todo o Nordeste,
Nós estamos vendo na Bahia chovendo, mas chove aonde não é para chover. Chove dentro da cidade ou então na região costeira, beira de praia. Chove aonde não é para chover e o pior, só em São Paulo já se conta 10 mortes aproximadamente desse período chuvoso de final de ano. Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, com mortes, porque um abismo chama outro abismo. Regiões secas, que não tem como produzir desenvolvimento, inclusive a água está vindo do sudeste, pelo canal de irrigação que fizeram do Rio São Francisco, mas é uma água que apenas dá para o consumo humano. Falam que vem 9 metros nesse canal que fizeram do Rio São Francisco. Só Fortaleza gasta 8,5 metros. Só o consumo humano. Então não resolve. Agradecer a Deus pelo pouco, porque sem ele iria fazer muita falta, diz o poeta. Mas não resolve. Para a agricultura irrigada, para o agronegócio, para a produção agrícola, não é o suficiente. É o braço de Deus, é Ele. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 11, ele diz: assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens a fé. Parte A do versículo. De novo. Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens a fé. Persuadir, forjar a fé. Porque diz a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que temos um povo débil, bêbado, embriagado? A ausência de fé, abdicam de fé. Mas a palavra diz que a fé não é de todos, então o apóstolo Paulo diz: persuadimos os homens a fé, porque ela transforma, modifica, restaura, redime, salva, perdoa, traz misericórdia, traz abundância. A fé não é de todo, mas persuadimos os homens. Quando ele fala os homens, genérico, homem e mulher. E não podemos ser apenas religiosos. Achar que isso é normal. Não é normal. Secas, estiagem, caos, desemprego, violência, barbárie, prostituição, degradação moral, corrupção, mentira, enganação, políticos, coronéis da política tripudiando em cima do povo. Isso é normal? Não é normal. Persuadimos os homens à fé, porque a fé muda, transforma. Quando Jesus Cristo não há quem tenha deixado tudo nessa vida: pai, mãe, mulher, filhos, família, amigos, por amor de mim, que não ganhe nessa vida e na vindoura 100 vezes mais.
não é só religiosidade. Não é só no futuro. O futuro é fundamental, importantíssimo, o reino de Deus. O que tem para nós aí, diz a palavra de Deus, que é coisa que olho não viu, ouvido não viu e não chegou ao conhecimento do coração humano. Só que não começa lá, começa aqui. É aqui que nós queremos ver mudanças. Mas essas mudanças só não vão acontecer apenas pelo braço humano. A vontade humana, o querer humano. É preciso Deus agir. É preciso darmos lugar de Deus agir por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Mas Ele vai fazer isso se nós dermos um passo a Ele, quando Ele diz, vinde a mim. Temos que tomar a iniciativa, sair da acomodação, da timidez, alienação, indolência, leniência, preguiça, religiosidade. E abraçarmos a causa de Deus, senão seremos sempre vítima desse sistema corrompido, vítima desse sistema religioso, alienado. E o apóstolo Paulo, que não era um religioso, que não era um prosélito, sabendo disso, que as pessoas se corromperiam, estavam se corrompendo e iriam se corromper facilmente, ele alerta para aqueles que conhecem a palavra de Deus, para aqueles que dominam a palavra de Deus, para aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus, para aqueles que um dia buscaram, foram tocados por Deus para aprender, para ensinar, para pregar a palavra, ministrar a palavra. Ele diz assim, que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadindo os homens à fé. Pelo que eu entendo, persuadir é forjar. Fé que traz esperança, fé que traz mudanças, fé que traz transformação, fé que traz restauração. E esse é o projeto Renova Nordeste. Vocês podem ir lá no canal Renova Nordeste, 7RN Renova Nordeste, ou você coloca meu nome, Lindon Johnson, sem o H, Johnson sem o H, com 2 S, Johnson. Vocês veem como é que está o interior do estado. Ainda tem pouca matéria no canal, certamente iremos fazer mais. O que nós não podemos é nos acomodar, ficar tímido, frio, alienado, indolente, leniente, preguiçoso, e deixando as coisas acontecerem. Comendo poeira, e não fazendo poeira. Nós não podemos recuar, diz o apóstolo, ai de mim, se recuar. Nós vamos ouvir um louvor. Cadeira já desceu, Vieira. Desceu. Levantou. Se levantar, desce de novo. Tá essa aqui. Desliga o...